Olá, amiga, tudo bem com você? Um feliz Dia das Mães para você que é mamãe e para você que tem a sua mamãe. Um abraço bem gostoso nela, tá bom? E para quem não tem a sua mamãe, mas com certeza tem alguém que está perto de você que também representa esse afeto materno, que você possa aproveitar o dia ao lado dessa mamãe, tá bom? E guardar no coração as boas lembranças do que foi a sua mamãe na sua vida. Então, para aquelas que têm mamãe viva, aproveite o dia, aproveite esse momento, né, que nós temos para abrir o coração e declarar palavras lindas. Mas não somente nesse dia. Vamos lembrar que esse dia é marcado como um dia também comercial. Mas aproveite todos os dias. Gosto muito de uma palavra em latim que diz carpe diem. Aproveite o dia. Aproveita porque a gente não sabe como será o dia de amanhã. Amém? Então, Deus abençoe o seu dia ao lado da sua mamãe e ao lado de todos aqueles que você ama. Agora, vamos continuar o nosso estudo. Então, venha comigo e caminhe com Deus. Você se lembra de que alguns dias atrás, Baraque, ele disse que ia à guerra, mas ele só ia se Débora fosse? E que Débora falou assim para ele, que ela poderia até ir, mas que ele não ia ganhar os louros da vitória, porque pelas mãos de uma mulher, Deus traria vitória a Israel. Vocês se lembram disso? Pois é, hoje chegou o dia de nós falarmos dessa mulher. Todo mundo às vezes pensa que Débora está falando de si mesma, né? Mas não é. É de uma mulher forasteira, uma mulher que tinha junto do seu marido uma vida nômade e foi por meio dessa mulher que a vitória veio a Israel. Então confira comigo agora o que nós vamos aprender sobre a vida dessa mulher. O nome dela é Jael e muitas pessoas passam pela Bíblia e nem percebem o quanto essa mulher foi essencial no momento da vida de Israel, no passado. Ela foi a amiga de Israel. Esse é o tema de hoje. E Juízes 5:24 diz assim: bendita seja sobre as mulheres Jael. Uma amiga de Israel, ela não era mulher israelita, era uma mulher nômade. E olha o quanto Deus valoriza as pessoas. Para quem diz que Deus é um Deus bairrista, que só considera o povo de Israel como uma nação importante, mas não é verdade. Deus fez todas as nações e todos para Ele é importante. E tanto que ele enviou o seu único filho para estender a salvação a todos os povos. Muito bem, Juízes 5:24 diz isso: bendito seja sobre as mulheres Jael, e o estudo diz assim: hoje nós vamos conhecer uma mulher cuja história pode a princípio causar confusão. O nome dela é Jael, parece até um nome masculino, e a Bíblia a exalta por ela ter cometido um assassinato. Como assim, né? Vamos desvendar alguns fatos sobre a vida de Jael antes de meditar a respeito da descrição da Bíblia sobre essa mulher que amou a Deus e demonstrou esse amor de maneira muito inusitada. Israel estava em guerra contra o rei de Canaã. Isso está em Juízes 4. Jael e seu marido Eber, o queneu, moravam em uma tenda a cerca de 25 quilômetros do campo de batalha. Versículo 11 do capítulo 4 diz isso. Pensa no como o coração desse casal ficava, né? Próximo ao campo de batalha. Enquanto Israel caminhava na direção do exército cananeu, o povo de Deus perseguia Sísera, o capitão das forças inimigas. E Sísera chegou exausto e faminto à tenda de Jael. Enquanto Sísera dormia, Jael pegou uma estaca da tenda e a cravou em sua têmpora com um martelo. Embora a atitude de Jael tenha sido assustadora e chocante, Deus não menciona nada negativo na vida sobre essa mulher. Na verdade, nas palavras de louvor que Débora e Baraque entoaram, podemos observar que Deus considerou Jael uma heroína, uma mulher que o amava, uma mulher que era amiga de Israel. Em seu cântico,
de louvor inspirado por Deus, Débora, a juíza de Israel, e Baraque, o capitão do exército de Israel, exaltam Jael, a mulher que foi instrumento de Deus na vitória contra os inimigos. Eles exaltam a fé de Jael, uma forasteira que agiu pela fé na tenda de sua família, sozinha, da única maneira que ela, uma nômade, sabia agir. Usando as ferramentas e as habilidades de sua vida cotidiana, Jael combateu por Deus em tempos de guerra. Por meio das vozes de Débora e de Baraque, Deus exaltou a pessoa certa para entender verdadeiramente a atitude de Jael. Talvez fosse necessário ter estado presente naquele momento. Então, grave o nome dessa amiga de Israel em seu coração e ore por oportunidades de ser também uma amiga de Israel, usada para ajudar o povo de Deus e seus propósitos. Eu quero ressaltar aqui algo que a autora Elizabeth George não mencionou aqui, mas se você acompanhar o texto bíblico, que eu gosto de recomendar que você faça a leitura completa do texto bíblico, Jael, naquele momento em que Sísera entrou dentro da casa dela, Sísera foi se esconder ali, né, do inimigo dele, que era o povo de Israel. Um povo muito mau, esse pessoal de Canaã que estava perseguindo ali Israel, e Sísera foi se esconder dentro da tenda dessa mulher. E na Bíblia ressalta que o marido dela, Eber, não estava em casa nesse momento. Então, uma das coisas que ela pensou foi: como assim um homem entrar na minha casa sem que o meu marido esteja? O que vão pensar aqueles que virem isso acontecer? Ou seja, uma mulher que não somente pensou no povo de Israel, mas ela pensou também na honra dela como uma mulher que tinha apreço em preservar o seu casamento, né? O que vão pensar as pessoas se virem um homem entrando dentro da minha tenda com o meu marido ausente? Então a gente vê também uma preservação moral, o que é muito importante na vida de uma família, num casamento e na vida de uma mulher, né? Então, gente, preservação, tá? A gente percebe isso também. E além do mais, que ela não pensou duas vezes em acompanhar a história de Israel, em saber que o povo de Israel sempre foi um povo muito pacífico. Até hoje a gente vê essas questões dessa guerra no Oriente Médio, mas sempre é por causa dos inimigos de Israel que querem a destruição. E já foi falado, lideranças árabes, uma das lideranças árabes no passado falou que uma das metas deles era varrer Israel do mapa. Então, Deus tem um compromisso com o povo de Israel, sim, e Deus tem um compromisso também com todos aqueles que amam a nação de Israel. Jesus disse que a salvação vem dos judeus, né? A palavra de Deus fala isso. Então, não é questão de preferência de Deus com o povo de Israel, mas é um projeto de Deus para a salvação do mundo, Jesus, né? Então, nós devemos muita coisa a Israel. Foi a partir desse povo que se estendeu a salvação aos gentios. E nós fomos considerados gentios, uma vez que não éramos da linhagem do povo de Israel. Bom, então é isso que nós estamos aprendendo hoje com essa mulher chamada Jael, né? Talvez você nunca tenha prestado atenção nela, mas hoje aqui fica bem claro. O que está sendo muito interessante nesses estudos é que todos os nomes daquelas mulheres que ficavam um pouco esquecidos, nós estamos trazendo para o nosso cotidiano e tirando lições muito preciosas da vida dessas mulheres para termos como inspiração para nós aplicarmos na nossa jornada diária. Então, fica aí mais esse estudo. Amanhã nós vamos ver algo muito lindo sobre a filha de Jefté. Tá? É linda essa história, muito linda. E que Deus te abençoe, tá?
tá? Seja um dia abençoado com você, para você e para sua família e ao lado das pessoas que você ama, com a sua mamãezinha. Eu tive a graça de estar hoje com a minha mamãe perto de mim. Ela está aqui na minha casa e eu estou muito feliz por isso. E eu quero que você viva um dia muito, 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 muito feliz, tá bom? Que você tenha a paz do Senhor e até amanhã, se Deus quiser. Continue firme nessa jornada, nós estamos aprendendo muito, tá bom? Um beijo!